Olha lá, olha lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila Massuda e hoje eu tô aqui com os queridos 3 elementos, que na verdade são só 2, hoje. Não, mas Não, nós são somos três. três. Tem você, ué. É que eu não sou o elemento, eu sou a Mila. Ah, é Mila e os 3 elementos. É o isso? Elemila. Sugestão. Pode ser, é porque você é o D'Artagnan desse Você é grupo. o Milemento. Você é Milemento? o Milemento, é isso. Mas queria dizer que eu sou a Mila, do Biologia em Meia Hora, e tô aqui com o lindo, querido, maravilhoso Emílio, do Blablalogia. Oi, Camila, tudo bem? Oi, amor. Preciso dizer uma coisa. Diga, amor. O maior e melhor podcast de biologia do país. Biologia em Meia Hora, incrível, incrível. Assistam. E estou também com o incrível, fantástico, sou fã do Pirula, do canal do Pirula. Aê! E daí, eu queria contar uma coisa muito triste que eu li esses dias. Não, tristeza não! É a história das antigas. Ah, mas é das antigas ou das antigas perto dela? Não é Eu sou paleontólogo. Não sei das se. Eu não sei se. É das antigas? Antigo quanto? O que é antigo? Não é tão antigo. É antigo tipo nós. É antigo tipo nós. Tá, então tá bom. É antigo tipo uns 30, 40 anos. Ai, Emílio, 30. Da onde você tirou 30, A Emílio? gente tá assim pros 40, 50. Da onde você tirou 30, Emílio? Não tem o Sério? Ruas aqui pra Nem gente o falar. Ruas tá aqui pra falar. Não Tá tem o bom, Ruas, tem tá o Fábio bom. ali, tipo, Tá olha... bom. Tá bom, tá, Por que ele tá bravo? Eu tô Tá me incluindo bom. no rol dos velhos. tá bom. Rodos velho. Tá bom, velho, vai lá. Não, então. É minha véia, pô. Não, você viu que eu nem liguei, Você né? nem Já ligou. chegou nesse nível. Já, Minha já. Eu chego véia. família buscar pé. Vai, velho. Mordendo a língua. É, Aliás, véia, pega um café lá. Olha, mas só queria dizer que esses dias falaram... Ai, nem parece ter 30. Não, você... Achei um exagero. Não. Você passa por novinha. Amor, já não passo. Os cabelos brancos. Mas continuemos com a história. Pula. Eu não tenho cabelo branco. Nem cabelo eu tenho. Amor, o pouco O que para-choque tá branco você já, tá né? ficando branco. Mas então, voltando à história triste. Tava lá eu preparando um episódio do Biologia em Meia Hora sobre extinções. Perfeito. Perfeito, porque extinções são processos naturais que acontecem na natureza. Não tem nada... Você tá contando uma história de algo que acontece. Exato. Tô falando lá, vou falar de extinções, as das antigas, daquelas que o Pirula gosta. Das grandes que o Pirula das gosta. grandes Tecnicamente eu não extinções. gosto de nenhuma extinção, porque é sempre informação que se perde. Eu detesto coisa assim. Mas, assim, o paleontólogo, ele aceita isso como sendo... Então, pelo menos a gente tenta resgatar o mínimo de informação que sobrou, né? E aí, lógico que a gente vai cair nas extinções mais atuais, né? Espécies desaparecendo, espécies parando de existir para sempre. As mais atuaizinhas, que daí a gente começa a ficar triste, porque são espécies que a gente conviveu com, e triste porque tem muito da nossa influência nesse desaparecimento, nessa extinção. Tá, então uma coisa que atual. você discute lá é essa influência desse processo que a gente sabe que está acontecendo, da aceleração do processo de extinção natural causada pelo homem. Você discute isso também lá no seu roteiro. Sim. Mas uma das coisas que eu fiquei, acho que mais tristes, que eu não sabia de uma espécie que foi extinta recentemente, mas eu não sabia nada sobre ela. E acho que vocês vão ficar tristes também. Não, eu não quero, eu vou embora. Vai não, amor. Ah. Tinha uma espécie de rã que a fêmea incubava os ovos no estômago. Não, espera, antes de mais nada, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe de uma coisa que nunca se extingue? O quê? A campanha da Insider Store dando desconto para os membros, para as pessoas que assistem aqui os 3 elementos. Sensacional, Tem querido. desconto o tempo todo. O ano todo tem desconto. Em camiseta, em bermuda, em cueca, em meia, em roupa de banho, em casaco, em calça. Tem desconto o ano inteiro usando o cupom Elementos.
Então, se você entrar lá e usar o cupom Elementos, você vai ter 12% de desconto nas suas compras dos produtos Insider Store. Estamos aqui hoje vestidos de Insider, todos bonitos, todos cheirosos, porque a roupa não fica fedidinha, todos na estica, porque a roupa desamassa no corpo, fora as bolas afagadas de quem tem bola. Amor. Tá aqui. Estamos aqui. Ela fingindo pudicícia é uma coisa assim. Exato. Né? Ela. Eu não posso aceitar isso. Não. Amor. Meu Deus. Amor, até parece. Desliga a câmera, ele é a pior de nós três, viu? Fácil. Desliga a câmera, ele é a pior, viu? Mais Fácil. bobagenta é ela, viu? Fácil. Vocês ficam acreditando que essa carinha, essa coisa aí, o batonzinho. Essa vozinha. Amor, assim, é isso. A mais bobagenta. Então, clica no link aqui embaixo ou no QR Code que fica na tela o tempo todo, que tá na barrinha aqui embaixo, e você pode acessar a Insider para ter o seu desconto. A gente sempre precisa lembrar todo mundo que para os 3 elementos funcionar a gente precisa de patrocinador, que vocês entrem lá no nosso apoia.se/os 3 elementos para a gente diversificar nossa renda e continuar trazendo aí. histórias tristes para as pessoas escutarem. Insider e Elementos. Elementos, então entra lá. Mas vamos voltar ao Sapos. Então, desculpe te interromper. Não, imagina. Mas falando da história, então você estava contando da história de uma espécie de sapo, rã, perereca, de rã, que as fêmeas incubavam os filhotes dentro dela, é isso? Então, aí acho que é legal falar assim, por que isso é tão chocante, né? Primeiro que rãs, sapos, pererecas não têm um desenvolvimento embrionário interno no corpo da mamãe. Na verdade, nem a fertilização é interna. Nenhum anfíbio. Nenhum anfíbio. Na verdade, nenhum Não. É tetrápoda não amniota. Isso, Sim. exato. A partir do ovo que você tem os bichos que têm fecundação interna. Exato. Do ovo com casca. A partir do ovo com casca. Que a você tem fecundação interna eu acho que nenhum mesmo. Acho que nenhum mesmo. Acho que até qualquer vertebrado não amniota tem isso daí. Exato. A gestação, tubarão, alguns têm. Isso, a gestação é diferente, mas a fecundação interna, ela tá ligada a você chegar na Terra, e aí tem a necessidade, entre aspas, de você ter uma fecundação interna, que você não tem água pro espermatozoide sair nadando, né? Sim. E aí você tem que ter uma fecundação interna e você tem a gente sai da água, mas a água não sai da gente. A gente sai da água, mas a água não sai da gente. Precisa de água. Isso. E o ovo é um jeito de manter a água dentro da água. A casca do ovo. O maldito peixe saiu da água, mas ele não precisa da água, né? Exato, exatamente. Então vamos fazer uma bola de água aqui dentro. Faz uma bola de água, coloca uma casquinha impermeável e vai resolver o peixe esse problema. continuar. Ele leva um mundinho com ele. Ele leva um mundinho com ele. Tem dor de comidinha, cabeça, tem né? água, tem tudo ali Como dentro. a gente bom, dá pra entender porque demorou tantos milhões de anos pra vida sair da água, né? Exatamente. Porque que trabalhão, mas Eu precisava de um monte de estruturas para dar suporte para que a gente conseguisse. Pra conseguir sair da água. Ia ser tão melhor se a gente já estivesse lá dentro. É que a gente é muito xereta, muito curioso, né? É verdade. né? É verdade. E com planta foi pior, né? É. Com planta foi mais difícil ainda. Que aí tem outros Aquelas mecanismos. briófitas lá, tem que ficar tudo onde tá meio molhadinho. Até hoje, né? As queridinhas. Assim, não precisa ser super molhadinha. Umidinho já basta. Né? Mas- Frases que podem ser usadas em vários contextos. Ai, gente. Mas a gente tá falando de fecundação. Estamos Muito falando de bem, fecundação. tá justo. Até aí não saímos do tema. O tema continua sendo exatamente o Vocês mesmo. falaram que era um tema triste, eu estou tentando deixar a coisa leve. Deixar a coisa leve. Eu sou o famoso estraga velório. Na santa Começou inocência. a galera começou a chorar, eu faço rir. Nossa, eu sou péssima em velório, mas... Eu sou o cara que conta piada pra ninguém chorar. Não, eu na santa inocência, pensando, nossa, é que eu já vi uns musguinhos numas áreas que eu acho que, assim, imaginava que não estaria tão úmida, tão molhadinha, E eu olho e falo, nossa, mas tem aqui, então... É importante que tenha uma... É que a gente também esquece que briófita a gente só lembra de musgo, né? Mas você tem pelo menos umas 4 linhagens de briófita, cada uma delas com um nome de coisa, que algumas que você olha você até fala, nossa, tem uma micro samambaia. Ah, não é uma briófita. Tem umas bem tem que lembrar que, diferentonas, né? no caso das briófitas, do mesmo jeito que nos anfíbios, você precisa em algum momento da vida da planta, do mesmo jeito que em algum momento da vida dos anfíbios, por isso que as briófitas são anfíbias, do mesmo jeito. Você precisa ter um fio de água para que o gameta saia nadando para ter a fecundação. Então,
não precisa ser mergulhado na água, mas choveu, formou um fio de água, e aí você vai ter esses gametas se espalhando para fecundar. Mas Para que o anterozoide chegue até a osfera. porque senão ele não vai chegar, que ele não tem outra possibilidade além disso. E nos anfíbios, como você estava dizendo, acontece a mesma coisa. A fêmea coloca os ovinhos em algum lugar que tenha água para que os espermatozoides dos machos vão nadando até ali para ter a fecundação. E aí, assim, às vezes as pessoas até falam, mas não dava para ir voando, né? Que tem essas... Né? É que daí o gameta morre. Aham. Se ele não... Peraí, Olha o play. É agora que vai. Ao vivo. Espera, Camila! Antero o quê? Hoje, fera o quê? Eu não estou entendendo, Camila. Eu, super tentando ser restrita, né? Falando, vou falar aqui só dos anfíbios. Aí eu tava falando da fertilização e fecundação de anfíbio. Aí o Perula já ampliou. Aí agora a gente já tá em planta. Por que eu fui falar anterozoide? Anterozoide? Não, você tá imitando errado. Mas o que seria o anterozoide? É o gameta móvel que a gente coloca É o gameta móvel. O gameta... E o que seria o gameta? É o gameta masculino das briófitas. Pera, deixa eu Quer desenhar. dizer, em plantas, é que a gente tá falando de briófitas, mas em plantas a gente podia falar de briófitas e pteridófitas, teriam esse termo. E só complementando, são as células reprodutivas masculinas das briófitas, são os anterozoides. Mas voltando. Voltando aos sapinhos e rãs e pererecas, que são muito parecidas aqui nesse Aí, esquema. assim, a gente está falando de um grupo, né, que tem essa fertilização, que é o encontro dos gametas, né, o encontro do gameta masculino com o feminino para a formação do embriãozinho, primeiro um zigoto, depois o desenvolvimento do embrião. E isso acontece fora do corpo da mamãe. Tá. Ocorre na água. Então ela vai lá, coloca os ovinhos, o macho coloca os espermatozoides e eles se juntam para ter essa fecundação. E depois o desenvolvimento também ocorre na água, Tá. né? Já tá ali, É o já girino. fica lá e o desenvolvimento é lá. Só que o que chamou a atenção quando os pesquisadores descobriram essa espécie de rã lá na Austrália, na região de Queensland, num lugar assim bem restrito, Queensland é nordeste da Austrália. ela ficava ela tinha uma distribuição bem restrita. Foi, acho que em 1972 que eles descobrem essa espécie. Receita para extinção, né? Distribuição bicho. restrita, E aí eles... diversidade genética pequena. Sim, e aí eles viram que um dia eles estão lá olhando e de repente uma cabecinha saindo de dentro da boca da fêmea. Tipo um sapinho saindo de dentro da boca da fêmea. Aí eles, que é isso? Aí eles foram ver melhor, o desenvolvimento embrionário não era fora do corpo da mãe, era dentro, mas no estômago. Não, calma. Eu vou traçar essa história. Eu tô A perguntando. fêmea vai lá, coloca os óvulos na Não, água. então, Ah, eles tá. viram isso Beleza. primeiro. Eles viram o sapinho, viram a cabeça do Eles sapinho. viram o sapinho e ficaram, o que é isso? Aí foram estudar melhor. A mãe assim, ó. Aí E a cabecinha pra fora. começaram a ver que... Tá fumando o filhote. né? Aí o que eles foram perceber? Que depois que tem a fertilização lá, né, vai a fêmea, encontra o macho, eles liberam seus gametas na água, tal, ocorre a fertilização, ela pega e engole Ela come os ovinhos. os ovinhos. Aí eles ficaram, gente, mas e aí? Como que ela não tá digerindo isso? Porque tem ácido no estômago dela, como tem no nosso. E o macho com aquela cara, tipo, What the fuck? o quê? Mas por quê? Eu tava com fome? Pra que fazer isso, gente? Que isso? Nossos bebês! O que que não? E o trabalhão aqui que eu tive pra nada, né? Meia hora cantando. Abraçando, fazendo coisa pra que isso? Né? E aí, eles ficaram acompanhando, ficaram vendo, investigando. E aí, ao longo de 6 semanas, eles foram ver que depois ela cuspia, ela vomitava girininhos.
Então, ela não vomitava eles já formadinhos, não, eram girinos. Eram, assim, já eram bem desenvolvidos, mas ainda girininhos. Até onde eu me lembro do que eu li. porque essa proteção... Haja espaço, hein? Não, Ou elas não tinham tantos filhotes assim? ela Bom, fica uma vez que foram tão- extintos, talvez não fossem muitos De filhotes. 20 a 25, não era um absurdo, é pouco. Pra anfíbio é pouco. E ela fica tão inchada com a galerinha lá dentro dela, que até o pulmão dá uma colapsada. Caramba! E ela tem que usar só respiração cutânea Meu mesmo. Deus. Não, e aí, assim, vamos por partes. Primeiro lugar. Não é só por isso que essa reprodução sobreviveu, né? Porque tinha alternativa de respiração, porque se não tivesse... Não ia rolar, né? Alguém deve ter feito isso e morreu no processo. Né? Alguém. É muito louco, porque quando você estuda estratégias de crescimento, você tem dois extremos, que um é a estratégia R e outra é a estratégia K. Então, quando você pega, por exemplo, você fala de um bicho que tem muito filhote, você tá falando de estratégia R, e um bicho que tem pouco filhote, você tá falando de estratégia K. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tô falando de extremos e tem todo um espectro no meio. As duas estratégias biológicas, uma você produz muito filhote, um monte vai morrer no processo, e vão sobreviver alguns... E entrega pra Deus. E entrega pra Deus a sua dedicação Que a esse vença o mundo- melhor. Que vença o melhor. Você não se dedica a isso. Então, quando você Desalmada. pega... É a famosa tartaruga na praia. Que vai botar... Que chega lá, todo mundo fica emocionado. É. Nossa, a dedicação dela se arrastando na água e colocando. Aliás, ótimo design gambiarra, né? Pra quem que o bicho vive na água, você tem que se arrastar. Pra areia, pra botar Tartaruga uva. de couro, É. 900 quilos se arrastando, nem braço tem. E aí vai ser... Pra depois... Virar as costas. Explodam vocês Explodam aí, vocês. virem-se. Exato. Né? Em 5 minutos já tem uns caranguejos tirando o ovo lá de dentro e ela Exato. tá voltando pra água. E Então ela- esse é o ótimo exemplo da mãe desalmada. Isso, e ela bota 150 ovos, desses vão sobreviver 4 pra idade adulta e todo o resto vai morrer. Então isso é um extremo, isso é um extremo do lugar. Ele chega e fala assim, o pessoal do Tamar não tá aqui, eu vou fazer o Pra quê? salvar. Eles é que tem que fazer isso, né? E no caso de planta aí, são muitas sementes, em geral, bem Bem pequenininhas. pequenininhas, porque o investimento em cada semente é pequeno. E aí o outro extremo, que a gente pode dar o exemplo da gente. Né, gente? Que aí a gente vai ter um filhote, ou acontece com baleia também, ou com outros animais, a gente vai ter um filhote, a mãe vai amamentar, vai cuidar do filhote. Geralmente você tem o cuidado quando esses bichos são muito dependentes de 2 pais, então os 2 pais participam desse cuidado. Aí isso que é o- aumenta interações sociais, aí isso faz com Isso. complexidade cerebral. Não precisa ser agente. Não. Coloca primata. Primatas em Primata geral é são um desse ótimo jeito. exemplo de estrategista cara. É, porque o filhotinho fica grudado na mãe 5 anos e a mãe ensina ele a fazer tudo. E aí a sobrevivência é garantida pelo cuidado. Então são esses dois extremos com esse caminho no meio. Nesse caso é tipo estratégia K em sapo. É ela pegando, pelo menos uma parte, vai mais pro K em sapo. Ela pegando e cuidando dos filhotes para aumentar a sobrevivência, por exemplo. Sim. E talvez diminuindo o número. Então talvez não seja... Peraí. Não é em sapo, é uma sapa. Não, é uma que rã, é fêmea. é uma rã, na Não, mas verdade. tudo bem, vamos dizer que é Aham. uma sapa. Então é estratégia caçapa. Temos um nome. Registra. Então é a famosa boca de caçapa. Boca de caçapa. Puta que pariu. Por quê? Porque Temos um aí, nome. Aí, ó, tá vendo? Porque ela Porque põe ela os filhotes engole os pra filhotes, dentro. que são bolinhas. Puta Bolinhas, que como pariu. se fosse de Parabéns, sinuca. parabéns. A boca de caçapa. Puta que Aí você, pariu. é uma boca de sapa? Não. De Boca caçapa. de caçapa. Porque ela é Nossa, estrategista cá ainda por cima. Gênio. Xênio. Gênio. Meus amigos! Meus amigos. Eu estou dizendo. Mas, aí eles ficaram curiosos para entender como é que isso funcionava, como é que ela não digeria, né, os filhotinhos, os ovinhos. E aí eles foram investigando e descobriram que ela para de produzir o ácido estomacal Caramba. enquanto tá ali com a galerinha no estômago. E você falou 6 semanas. Então ela fica 6 semanas sem comer, por exemplo. Ela fica Caceta. 6 semanas sem comer. Ela não digeria nenhum ovinho? Provavelmente sim, né? Acidentes podem acontecer. mas- Provavelmente alguns. Acidentes sim. acontecem. Uma coisa que eles comentam também é que quando ele começa, o girino passa para um estágio, né, mais avançado de desenvolvimento, a própria melequinha que tem ali dele ajudava a
afastar um resquício de ácido que pudesse existir. Ele produz Faz um sentido. muco, uma meleca, e aí isso protege ele também. Tá. Porque quando você vê essas ovas, né, de anfíbios, elas são umas geleconas, Tem né? uma gelatininha em volta, né? Um muquinho. Então, isso também ajudava a proteger os girinos. E aí, o pesquisador que descobriu, né, ele estava super empolgado, queria contar para todo O mundo, mundo, né? e todo mundo falando, vá. Não é verdade, não é verdade, impossível, isso é assim, é um absurdo, não tem como. E ele insistiu, ele teve que, assim... Eu vou contar pra todo mundo. Vou contar pra todo mundo. Que ela comeu os filhotes. Ela comeu os ovos, né? Não os ovos. Né? Os ovos. Aí, ele teve que, assim, fazer um relato muito extenso, com foto, com tudo, para Cientista convencer é chato, né? a galera. E aí ele tenta publicar na Nature. Que é um artigo foda pra caramba, legal pra A caramba. Nature diz que não publicou na época, porque cometeu um equívoco achando o artigo desinteressante. Nossa! E aí Podemos falar em bom português? Não estava na Little Pen. Podemos também. chamar assim, né? Não estava na Little Pen. Não devia ser um autor que conhecesse, que fosse bem relacionado. De uma universidade muito grande. E aí provavelmente eles devem ter olha, recebemos esse artigo. nem leram. Nem lê. E aí ele publica essa descrição, esse primeiro artigo, né, na Animal Behavior, Que é uma excelente revista de comportamento animal. em 1981. Só que Ontem. olha que triste. Ontem, porque eu é super jovem. Né? Em 1980, eles já param de encontrar a espécie em ambiente natural. Mal eles descobriram esse mecanismo, essa estratégia reprodutiva, e aí eles já param de encontrar. Que horror! Ô, Emílio, é engraçado porque eu tô te vendo de perfil, eu só vejo a sua sobrancelha subindo e a sua testa ficando curtinha. E a sua testa ficando curtinha assim, você... Ai, meu Deus! Em 1983, o último espécime em cativeiro morre. Que horror! Os bichos não deviam durar muito também, né, o indivíduo. E aí, assim, foi aquele desespero. E nesse momento, né, de 72 até 80, enquanto a comunidade científica, os zoólogos não estavam muito Não tava acreditando muito? crédulos nisso, a comunidade médica olhou e falou: meu Deus, a gente precisa estudar isso melhor. Como assim ela para de produzir o ácido do estômago? Qual o mecanismo que que Eu acontece? adoraria um mecanismo desse. Como isso acontece? Porque eles queriam entender como que eles poderiam, talvez, entendendo esse mecanismo, tratar problemas estomacais, como úlceras, gastrite. Inclusive porque ela não só desligava, né? Depois que os filhotinhos saíam, ela ligava de volta. Então ela tinha um controle de liga e desliga disso, né? O que acontecia ali? Qual que era a chave de liga e desliga? Aham. Então, foi muito triste, não só do ponto de vista de biodiversidade, que o cara tinha acabado de descobrir. Um mecanismo único na natureza. Um grupo com uma característica super peculiar, super única, e ainda com talvez um interesse, né, médico pra gente, e aí logo o bicho desaparece. Nos documentos que você leu, você consegue dizer por quê? Quais foram as pressões Então, que tem levaram à algumas extinção? suspeitas que é perda de hábitat, mudança do uso de terra, a chegada de espécies invasoras, de várias espécies. É o combo, né? Austrália, E ótimo exemplo. Né? uma doença causada por fungo. É o fungo que faz parte da extinção ou da ameaça de vários tipos de anfíbios no mundo todo, né? Então, assim, a hora que eu li isso, que eu tava falando de extinções, aí eu tava pensando, acho que eu vou pegar umas espécies, sei lá, falar dos dinossauros. Aí eu falei, não sei se eu vou falar dos dinossauros. Eu vou falar daquelas aves gigantes, né? A ave elefante. Continua sendo dinossauro.
Verdade. Então, Vou falar redundância. Do Dodô. do Dodô. Pensei em vários. Só que daí eu peguei um artigo do Ehrlich, sabe o grande Ehrlich? Sei. O que é isso? É alguma divindade, não? Não, É é O aquele... praticamente- grande Ehrlich. Não, é um Oh, pesquisador oremos ao grande muito, Ehrlich. muito, muito importante na área da ecologia, principalmente quando vai falar de ecologia, de interações entre plantas e outros animais, entre plantas e animais. Adorei essa. Realmente. É o excesso de cuidado, né? Hipercorreção. E aí ele traz agora esse artigo super recente falando que as extinções estão mutilando a árvore da vida. Isso Então é a gente muito está foda. perdendo ramos com adaptações, com características únicas que a gente nunca mais, talvez, vá ver. E assim, tá bom, isso já aconteceu várias vezes, mas a gente está falando agora da galera que está com a gente, que mantém esse equilíbrio atual. Num período de tempo muito curto. Não, e uma coisa que eu fico pensando é, a gente tem condições, né, em animais vivos, e eu falo isso como quem estudou a vida inteira animais mortos, né, há muito tempo, né? Uma das maiores frustrações da minha vida é que eu nunca vou ver os meus objetos de crocodilos. estudo vivos. Uhum. Nunca vou ver eles vivos, porque a linhagem deles já foi pro saco faz muito tempo. E a quantidade de informação que você consegue ter com hábitos ecológicos, por exemplo, como é que era a reprodução desses crocodilos que eu estudei? Tem ovo. A gente tem ovo preservado, mas até aí novidade nenhuma que o crocodilo bota ovo. Mas e se fosse uma reprodução super bizarrona, né? A gente saber como é que é? Porque hoje, né, se você for pegar os crocodilos, tem um cuidado parental super, super dedicado. Eles são super dedicados aos filhotes. As aves também, né? Bom, arcossauria, né? Também são super dedicados. Como se fala, mamífero tem várias estratégias diferentes, né? E sapo, assim, anfíbio e peixe, cara, são, que na verdade, vai ser sincero, né? Anfíbio é o peixe é semi-peixe, né? Peixe todo mundo mas o anfíbio ainda é... Tem uma fase que é peixinho, É né? um peixão, não tem jeito, é um peixe com perna. Cara, tem estratégia tão diferente, mas tão diferente. Tem os pipa lá, que o filhote é criado na pele da fêmea. Tem, sabe, tipo, tem uma que faz uma bolsinha, fica segurando com a mão, outro que cria na boca, né? O peixe, tem um peixe que cria o filhote na boca, não chega a mandar pro estômago. Cara, tem tantas estratégias diferentes que se fosse fóssil, Você não ia saber. a gente não ia saber. Né? Só a informação de como liga e desliga a porra do ácido clorídrico já ia ser uma coisa extraordinária. Sim. Né? Não tô dizendo que a gente vai fazer modificação genética na gente, mas vai que era uma proteína E que só você pra podia... entender mesmo, ou uma proteína no remédio que você vai tomar, vai desligar e depois vai sair e vai ligar de novo. Só entender o mecanismo faria com que nós entendêssemos mais nós mesmos, porque provavelmente é o mesmo, né? Provavelmente Você sabe que, por exemplo, mesmo. Para quem não sabe aí, por exemplo, hemoglobina, uma série de mecanismos aí de funcionamento de músculo, essas coisas assim, cara, é igual desde lampreia. Igual. Você tá lá em lampreia, tudo igual, cara. Vertebrado como um todo, então a mesma coisa, mesmo mecanismo, mesma proteína, mesma função. Cara, e às vezes quando muda de função ainda é a mesma coisa, tipo... Cara, assim, poderia ser assim, extremamente elucidativo estudar isso daí. Sim. Não, e além desse grupo desaparecer, outros grupos estão desaparecendo também. Imagine o tanto de informação que a gente está perdendo também, né? Tanto de informação que a gente está perdendo. Eu fiquei muito triste quando você me contou isso. Eu lá ali lendo os negócios, e o cara descobrindo um monte de coisa, porque ele não lança só esse artigo, Claro. tem alguns outros artigos, né, que vão falar sobre esse grupinho, e agora não tem mais. E a hora que você me contou ainda, que eu nunca tinha pensado desse lado, dos ramos desaparecendo, então imaginando a árvore, e nos últimos 100 anos, a gente apagando ramos dessa árvore, gêneros inteiros desaparecendo. Não, e aí assim... É muito bizarro, é muito triste. A gente fica falando de ser triste porque a gente está perdendo e porque as espécies, né? A gente tem um carinho pelas espécies atuais,
principalmente, porque estão aqui com a gente está perdendo funções ecológicas. Então, organismos que são importantes para fazer a primeira limpa de carcaça, Sim. antes dos micro-organismos começarem a agirem. Então, os abutres africanos, que já estão num número tão baixo que eles não estão conseguindo fazer esse processamento. Os rola-bosta. Os que estão sumindo. Os Estão rola-bosta. sumindo por causa de vermectina. Os anfíbios, né? Que daí são os predadores do monte de insetos. Aí aumenta a dengue. Aumenta a febre malária. a malária. E aí... Pra começar, uns bichos que nem devia estar aqui, né? Uns bichos que nem devia estar aqui. Nem devia estar aqui, porque não é mosquito nativo. Então, até essa funcionalidade desses serviços, vamos tirar a questão de ética e de gosto. Vamos colocar a funcionalidade, até a funcionalidade está sendo afetada. Né? Uma coisa muito triste, que foi uma discussão que tiveram, que foi a primeira vez que eu pensei nisso, eu estava no mestrado, por causa de uma palestra que tinha sido dada, era, por exemplo, populações de bichos que estão com tão pouco número, que meio que realmente a função ecológica desses poucos indivíduos já não faz mais muita diferença. O ambiente já se reorganizou, ou não, ou está desbalanceado por, sei lá, tempo indeterminado, porque aquela quantidade de indivíduos não é o suficiente. Né? Por exemplo, as funções de ciclos, né, por exemplo, gerado por rinoceronte, quase já foram. Né? Talvez tenha alguma espécie, talvez parasitária, ou talvez algum rola-bosta específico do cocô deles, ou, sei lá, algum inseto de específico de rinoceronte que quando eles sumirem vai junto com eles. Mas, a princípio, a função ecológica mesmo do rinoceronte, como um tipo de grande mamífero, não sei o que, de grande... Não existe mais. Meio que a gente isolou os rinocerontes e... Triste. Tem um vídeo que a gente vai gravar no futuro, não muito distante, sobre florestas silenciosas. Eu acho que isso é tão triste. Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar também para deixar a gente ainda mais triste. E sabe cara da Minimis. E sabe uma coisa que eu estava lendo, que foi inclusive uma das discussões de se a gente pode chamar de extinção em massa ou não, etc., né, que o pessoal estava discutindo, é porque se você for levar em conta as extinções que já aconteceram, que para começar a gente tem acesso a 10% da informação do que foi aquilo ali. A gente sabe que sumiu não sei quantas famílias, gênero, classe, ordem, ou sei lá como que você queira fazer essa hierarquia inexistente do Linneu, né? A gente tem esse acesso só daqueles materiais que foram fossilizados. Só do que ficou, né? Só que desapareceu, você nem sabe. Exatamente. Então talvez a gente esteja com um negócio mais acelerado até do que a quebra da Pangeia. Agora, o que o pessoal está argumentando, né, algumas pessoas argumentam, que não dá para chamar de sexta extinção em massa, é que proporcionalmente poucas espécies foram extintas, poucos grupos, como famílias, gêneros, né, ordens, tal, não sei o que, foram extintas e, portanto, não rolaria. Só que o pessoal esquece um fator muito importante. Não é só relevante as espécies que sumiram. É relevante também a quantidade de indivíduos dessa espécie. Então, ainda que girafas não estejam em extinção, formalmente elas não estão em extinção, o número delas está em declínio, e hoje você tem, acho que, 1/10 da quantidade de girafas original. Você coloca ela na lista de ameaçados da IUCN? Não. Apesar de que teve aquela proposta de dividir girafa em 4 espécies, e aí sim, quando você começa a dividir espécies, você começa a ferrar, mas, aliás, muito interessante, a gente poderia falar da divisão de girafas em espécies, mas, a princípio, não. Se você for deixar uma lá, né, camelopardos, acho que é o nome, não estaria em extinção. Você tem mais de 10 mil indivíduos na natureza, tal, não sei o quê, tem ciclos de reprodução que são acompanháveis, não precisa de supervisão humana, tal, não sei o que, acontece em vários lugares, tem diversidade genética, mas a gente está falando de uma espécie que tem 10 vezes menos, eu acho que 10, se bobear é mais, vezes menos indivíduos do que tinha numa condição pré-revolução industrial. Sim. Elefante. Elefante, a hora que eu li o número que tá lá no Biologia em Meia Hora, quantos eram mesmo? Eram 5. Ai, agora 10 milhões, não eram? 5.
Eu acho que eram milhões. 10 milhões de elefantes e agora agora tem tem 250. 450 mil. 450 Não, não, elefante tem bem mais. Não, não. Elefante tem mais de milhão. Elefante africano não tem. Tem mais de milhão. Não, tudo bem. Não tem mais de milhão? Não Então tem eu tô... Pelo número. Ah, e o outro era do pombo passageiro, que Aquilo é era... muito triste. Sim, representava em indivíduos, né? As populações eram tão grandes que eu acho que era assim, 25% De todas as aves, né? da América do Norte. E aí o bicho foi extinto. Não existe mais. Não existe mais. Zero bichos. Zero Não, bichos. e assim, eu tenho muito ódio dessas extinções que acontecem, entre aspas, de propósito. Porque assim, se você for falar do sapo que morreu por causa de um fungo, você pode dizer que foi ignorância, no sentido assim, tipo, putz, a gente mexeu aqui, a gente foi fazer uma plantação ali, fez não sei o quê, não sabia que ia extinguir o sapo. Tipo, o sapo não era o objetivo, ele não estava lá atrapalhando, ninguém nem sabia que o sapo existia, o sapo sumiu por outras questões. É grave do mesmo jeito, tá? Você não entendam quando eu tô falando que não seja grave. Mas pelo menos a gente pode dizer que foi homicídio culposo, né? Não, foi sem intenção de matar. O problema que eu tenho é com extinção dolosa, né? Por exemplo, o rinoceronte é extinção dolosa. Extinção dolosa. O pessoal tá cortando, tá matando o rinoceronte Por causa do chifre. por causa de chifre que não serve pra porra nenhuma. É por causa ou de crendice ou de troféu, né? E me desculpa, As duas coisas as são duas nada. coisas são problemáticas, É. né? Aquela coisa de que não existe pseudociência inofensiva. Sim. Certos aspectos a gente precisa mudar, isso tem que ser discutido, Uhum. né? E outra é tipo, o pombo passageiro, ele foi extinto, Por esporte. assim, por Era esporte. Não era nem comida direito. até comiam, mas era por esporte. É. O bisão norte-americano, assim, ele não chegou a ser extinto por uma puta coincidência Sorte. que provavelmente não deve ter tido nada a ver com preservação, deve ter sido só porque, sei lá, mudou alguma economia ou, sei lá, teve algum outro problema no mundo que os caras foram pro outro lado. Mas assim, cara, assim, é matar na casa dos milhões. Tem um cara que eu vi na televisão, me parece meio óbvio que sempre tem que ser um americano, né? De uma pessoa dos Estados Unidos. Mas aí dá pra chamar de americano, porque se for canadense também não vai mudar muita coisa. O cara se orgulhava de ter matado não sei quantos mil elefantes durante a vida Sim. dele. Meu Deus. E o cara achava isso feliz. E o pessoal falava que era um absurdo e o cara dava risada. É um cara lá dos Estados Unidos, lá, um velho, né? E assim... É completamente desnecessário. É uma coisa completamente imbecil. Entendeu? É triste. Não, e aí a gente A minha vendo. vontade, se eu encontrasse um cara desse num safari, né, era chegar e falar assim, eu não vou fazer nada, eu só vou arrancar a arma dele. Não, então, E deixa lá. Eu ia fazer esse comentário. Eu sou favorável Então, assim, desse cara caçar tira- elefante. é. Dá uma lança pra ele. Deixa ele nu na savana africana. Pelado, exato. E agora você vai matar elefante do jeito que as pessoas que moravam aqui, os povos originários. E não matava. da África, e não matava. Não por matava, isso. cara. Por Você não vê, exatamente. nenhum deles matava Não elefante. tinha caça de elefante. Porque quero ver. Esse é o ponto. Quero ver. Nenhum Vai lá, deles. então. Você vai Você não é machão? pergunta pra um Maasai lá Se eles caçavam elefante. Não mata. Aí, a tristeza da lista de 2023 de espécies extintas, né? Uhum. Consideradas extintas, é que tem um monte de espécies de aves e várias do Havaí. Uhum. E aí tem uma... Mas agora, desse ano... é 23. Né? Saiu a lista de 23. Agora, no começo do ano, sai a lista de 23. Porra, ainda estão matando É, ave então. no Havaí, cara. É. E aí... Porque lá tem uns programas de conservação violento, né? Então, mas saiu uma com algumas espécies que eu fiquei assim... Aí tem um vídeo que eu tava vendo esses dias que é o canto do último macho de uma dessas espécies. E aí é a coisa mais triste, porque ele tá cantando Pra ninguém. pra ninguém. Que horrível. Ah, mas Que triste. Que eu lembro que triste. o corvo havaiano, que foi extinto já faz um tempo da natureza, ele ainda tinha em cativeiro, se não me engano. Tinha alguns deles que tinham em cativeiro. É que é uma dificuldade. Por exemplo, tem a pomba socorro, né? O nome é meio autoexplicativo, né? Porque realmente o bicho só falta gritar. Ela tem em cativeiro ainda, mas era bicho de ilha. Era a Ilha Socorro, que é no México.
que você tem, acho que 200 indivíduos em zoológicos e coisas assim. Mas não adianta reintroduzir, porque vai reintroduzir para morrer também. Enquanto não resolver os problemas na Ilha Socorro, que geralmente é erradicação de rato e gato, não tem o que fazer, né? E esse vídeo é muito triste mesmo, porque é o último bicho na natureza cantando pra ninguém escutar. É horrível. Aí eu fui tão legal que eu mandei pro Emílio. É muito bom. E, gente, agora... Não, mas esse excelente. vídeo é muito triste. Esse vídeo horrível. do mar. Mas então, é uma espécie que morreu agora esse ano? Agora tem vídeo do Quer dizer, último bicho. Não é assim, o último foi encontrado esse ano. O último já não é encontrado há algum tempo e agora tem eles um intervalo, concluíram né? Tem um que intervalo. realmente a espécie não foi mais que nem encontrada. o pica-pau gigante lá do sul dos Estados Unidos. Lá. O pessoal achava que, assim, é louco o cálculo que a IUCN faz, que é uma coisa meio complicada, né? Meio difícil. Porque você tem a área mínima necessária para manter uma população saudável que tem que existir e a quantidade de avistamentos. Então é estatística pra cacete, porque é um monte de cálculo que eles fazem. Tipo assim, ó, a gente tem uma espécie que precisa de 1 hectare por indivíduo para sobreviver. Eu tô arredondando porque eu não sei. Se você tem 1.000 hectares ali, então tecnicamente dá para ter 1.000 indivíduos. Mas se você faz uma caça, uma coleta, por exemplo, assim, coleta para pegar foto, para coletar exemplar para anilhar, para fazer não sei o quê, e você não acha nenhum, então parte-se do pressuposto que a quantidade, né, aí a proporção de tempo de não avistamento, tal, não sei o quê, então quer dizer que a quantidade é muito menos que 1.000. Mas aí eles fazem uma proporção, tal. Se em tantos anos os caras fazem a multiplicação, tem todas as equações para isso, né? Se numa área X que você não encontra os indivíduos no tamanho tal, e eles precisam de tanto para sobreviver, em tantos anos você não visualiza nenhum, você pode considerar como extinto. E esse foi o problema do pica-pau lá da América do Norte, porque o pica-pau gigante, né? Que ele, na verdade, era um gênero que você tinha em Cuba e na região da Flórida, né? Então, provavelmente era de uma época ainda que os dois estavam unidos, né? Porque assim, do ponto de vista ecológico e biogeográfico, a Cuba e a Flórida, ironicamente, são praticamente a mesma coisa, né? Então, em Cuba ele já tinha sido extinto, provavelmente, né? Em Cuba, apesar de se manter muito florestada, tem muito problema de floresta vazia em Cuba. E floresta silenciosa, né? E na Flórida, como é muito grande a área, ainda tinha várias áreas florestadas lá que o pessoal achava que esse pica-pau poderia sobreviver. Tinha área suficiente para ter uma população de indivíduos X que, por ser muito pequena, não estava sendo visto. Fazia tempo que não estava sendo visto. Tem várias espécies que são redescobertas, né? Porque o pessoal demora para achar, mas acha. O problema também é o mínimo de população viável. Então ele chega e fala assim, se a gente está há tanto tempo sem ver nenhum bicho dessa população, dessa espécie, provavelmente a população tem menos de 50 e eles estão muito velhos. Então provavelmente não está nascendo indivíduo novo. Tem aquelas espécies que eles falam que está extinta, mesmo que ainda tenha algum indivíduo vivo, que ninguém viu, mas provavelmente está extinta, né? Não, é muito foda, é muito triste. Camilinha. Respira. Camila, se as pessoas quiserem escutar esse episódio do Biologia em Meia Hora, onde elas te acham? Em várias plataformas de podcast. Tem no Spotify, tem no Apple Podcast, tem vários. E aí é só te procurar lá. Quantos reais custa escutar o Biologia em Meia Hora, Mila? R$0. R$0. É só ir lá e escutar. R$0. O maior e melhor podcast de biologia do país. É, o maior e melhor podcast de biologia do país. Isso, eu acho que sobre qualquer variável não dá pra discutir isso. O link tá aqui na tela. Se vocês quiserem, vocês podem procurar em todas as suas plataformas. Tem esse episódio específico sobre extinção. Tem episódio sobre dengue, por exemplo. Tem episódio sobre dengue. Tem episódio de ecologia. Tem episódio de ecologia, tem episódio sobre história das doenças. Tem um episódio que eu adoro, que é um que você explica evolução em 30 minutos. Muito evolução. Bom. Excelente programa. Tem um episódio que eu mais gosto, que é um sobre rato de laboratório. Muito bom também. Tem origem da vida. Então é só procurar o Biologia em Meia Hora, que vocês vão adorar. Tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Certíssimo. Mas tem que ter umas histórias felizes também lá. Senão só dá tristeza em nós.
Mas tem histórias Tem felizes. um monte de coisa Tem, legal. tem histórias interessantes, Tem pelo histórias menos. Não precisa muito necessariamente. interessantes. As coisas não se dividem só em feliz e triste. As É coisas verdade. às vezes podem ser só legais. Verdade. Curiosas, interessantes. Eu acho que a biologia tá mais nessa linha, né? De curioso e interessante. Excelente. Muito bom. Na verdade, até uma coisa triste pode ser interessante, Como dependendo de quem conta. E como essa história que a gente acabou de falar Exatamente. sobre extinções que podem ser extintões. Mesmo que. Os extintores, Os extintores. Mesmo que a história seja triste, a Camila consegue transformar numa coisa interessante. Exatamente, então, Camilinha. Muito bom. coisa incrível. Muito bom. Gente, esse programa foi apoiado pela Insider Store, nosso patrocinador. Entrem no link da Insider, que também está aqui embaixo. O cupom que a gente tem, e tá no banner aqui também, ó. Tá no banner aqui também. O cupom que a gente tem é o cupom ELEMENTS, que te dá 12% de desconto nas suas compras. Lembrando que, gente, precisou de uma camiseta, precisou de uma meia, tá precisando de uma cueca nova para substituir as suas cuecas furadas? Entra lá na Insider e considera comprar esse produto. A gente gosta, nós usamos de verdade. Estamos aqui vestidos de Insider por cima e por baixo. Então clica no link, tem roupa de banho, tem roupa de frio. Clica lá, quiser dar um presente para alguém, considere e usa o nosso cupom ELEMENTS, que vai te dar 12% de desconto. Além disso, esse programa e o Biologia em Meia Hora tem produção da Toca Cash, que pertence ao grupo Toca Livros, e também tem o aplicativo da Toca Livros aqui com audiolivros incríveis. Então não esquece que você pode escutar 15 dias de graça. Se você gostar, tem os planos de assinatura lá da Toca, certo? Certíssimo. Feito. Pirulinha, muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Camilinha, incrível a história. Muito obrigado por compartilhá-la conosco. Triste. Mais boa. Tá bom? Beijão pra todo mundo. Carlos Ruas, muito obrigado por estar aqui. Gostei muito dessa história. Muito obrigado. Vai virar tirinha, Carlos Ruas? Talvez vire uma tirinha, né? Quem sabe, nessa semana eu não poste algo, né? Então dê tchau, Carlos Ruas. Tchau! Falou, gente. Até a próxima.